Falar de dieta agora, vou falar de nutrição. Quem nunca pediu a dieta de um amigo, de uma amiga ou de um parente quando percebeu que essa pessoa emagreceu muito, mas nem sempre o que serve para ele ou para ela é o ideal para você. E essa é a base da nutrição funcional. É um plano alimentar que leva em conta as necessidades de cada pessoa. Eu estou recebendo o Eduardo Fonseca, nutrólogo. Eduardo, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Tava bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E olha, você pode participar também pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Eu tentei resumir um pouquinho a questão da nutrição funcional. É isso? É mais ou menos isso mesmo, Mônica. Porque se a gente for pensar, antigamente era-se pensado que os alimentos tinham apenas a função de nos matar a fome, de nos nutrir. Com o passar do tempo, foi vendo a necessidade de estudar um pouco mais sobre os alimentos, uma vez que as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, começou cada vez a aumentar, e isso foi mostrando uma real necessidade de investigar um pouco mais sobre os alimentos. Daí então começou a se estudar um pouco mais sobre a funcionalidade de cada alimento, da onde surgiu a questão da nutrição funcional. Esse termo nutrição funcional foi difundido principalmente no Japão, na década de 80, devido a esses alarmantes aumentos dos índices de doenças crônicas, que posteriormente ganhou uma grande força nos Estados Unidos na década de 90, que no final da década de 90, começo dos anos 2000, chegou aqui ao Brasil. Então, nada mais, nada menos do que é a questão da individualização dos alimentos e encarar esses alimentos muito mais do que algo apenas para nos nutrir, mas sim que vão desempenhar alguns papéis importantes na nossa saúde, podendo modificar doenças, ajudar no tratamento de algumas doenças e na prevenção também. Então, eu costumo brincar que a questão da nutrição funcional, converso isso muito com meus pacientes, a individualidade dos alimentos, a individualidade da prescrição dietética dos alimentos, é muito importante estar casada dentro da nutrologia, da medicina de vida. Consequentemente, isso vai ajudar não só nessa questão das doenças em si, mas também na questão da saúde de uma forma geral. E esse conceito, que 2000 que chegou ao Brasil, né? Esse conceito já está bem estabelecido ou não, da nutrição funcional? Ainda está se aprendendo, as pessoas estão entendendo melhor isso, Eduardo? Pode dizer que o conceito já está bem estabelecido, mas ainda não é algo completamente difundido. Cada vez mais a nutrição funcional está ganhando mais força. E justamente por causa disso, pelos benefícios que ela proporciona. Porque quando a gente vai pensar no tratamento de alguma doença, na prevenção de alguma patologia como um todo, a nutrição funcional, o uso desses alimentos ditos funcionais, vão atuar em alguns pontos estratégicos. Consequentemente, isso vai se difundindo, isso vai ganhando mais espaço, uma vez que traz mais benefícios do que vamos colocar assim, do que a nutrição clássica como um todo. Porque a individualização do tratamento, a individualização do indivíduo, encarar ele como um ser único, pode gerar algumas mudanças, pode fazer com que a gente atente mais para alguns alimentos e outros não. Consequentemente, a escolha desses alimentos pode influenciar na saúde desse indivíduo, na prevenção de doenças e assim por diante. Você falou do diabetes e da hipertensão, né? Vamos dar um exemplo de um plano, por exemplo, para uma pessoa que tem o diabetes. Ela vai priorizar alimentos que vão trabalhar essa taxa de glicose. Isso. Por exemplo, se a gente for pensar o alimento muito mais como meramente um matador de fome ou então algo para nos nutrir, a gente pode pensar na qualidade desse alimento. Então, um paciente diabético que apresenta um quadro de resistência à insulina, que apresenta os níveis glicêmicos aumentados, ele precisa começar a prestar atenção na qualidade desses alimentos. Deixar os farináceos, deixar os carboidratos simples, produtos industrializados, açúcares, de uma forma geral, para dar prioridade para os alimentos in natura, para as verduras, legumes, frutas, para aqueles alimentos, para aqueles carboidratos considerados complexos, onde que entra uma batata doce da vida, uma mandioca, um cará, um inhame, assim por diante. Então, a partir do momento que você começa a utilizar alguns alimentos para algum fim, então esse alimento começa a ter uma propriedade mais funcional e não necessariamente só de nutrir. Se a gente for pensar só na questão da nutrição, carboidrato é carboidrato. Ele vai fornecer uma quantidade de caloria, mas a funcionalidade desse tipo de carboidrato vai interferir na saúde da pessoa. Nossa, isso é muito interessante, né? Muito legal. Assim, você pensar na função. E eu fico pensando, a gente está sempre, a todo mês a gente tem um alerta em relação a câncer. Eu fico pensando como é a funcionalidade desses alimentos para a prevenção de vários tipos. Justamente. Se a gente for pensar, muito provavelmente quem está nos assistindo já deve ter escutado, ou a avó, então aquele pessoal mais antigo, usa isso porque isso é bom para isso, usa aquele determinado alimento que é bom para aquilo. Por exemplo, quem não gostou, está com o intestino preso, usa uma ameixa.
faz o uso de mamão, porque é mais rico em fibras como um todo. Então isso foi começado a ser difundido. Aí começou a se estudar mais, viu que alguns alimentos têm propriedades anti-inflamatórias, têm propriedades antioxidantes, que aí pode prevenir um síndrome ovário policístico, pode prevenir um câncer, pode prevenir uma hipertensão, diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. E essa questão tem que ser individualizada, porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes o que é ruim para um não necessariamente é ruim para outro. E essa questão assim, fulano, você melhorou, você emagreceu, me passa a sua dieta, deixa eu fazer o que você está fazendo. Isso às vezes é ruim, porque às vezes aquele plano alimentar foi prescrito justamente para aquele paciente, para as necessidades que aquele paciente apresenta. Um exemplo muito comum disso, vamos colocar duas substâncias que são extremamente comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, leite e café. Às vezes aquela pessoa tem uma certa intolerância ao leite, tem uma alta sensibilidade à proteína do leite. Por exemplo, Eduardo, eu não adapto bem ao consumo do leite. Meu intestino prende, eu tenho distensão abdominal, mas talvez as outras pessoas consomem o leite e não sentem nada. Então, para que eliminar o leite da dieta dessa pessoa? O café, por exemplo, muito comum. Às vezes a pessoa tem uma hipersensibilidade à cafeína. Consequentemente, vai fazer uso do café. Essa hipersensibilidade pode, por exemplo, se esse café é tomado mais no final da tarde, no período noturno, pode atrapalhar a noite de sono dessa pessoa. Aí, consequentemente, ela dormindo mal, no dia seguinte ela vai acordar cansada. O que ela vai fazer para tentar melhorar, ficar mais animada? Vai tomar café de novo. Então, neste quesito, a individualização da prescrição, você saber o que realmente o paciente precisa, encarar um paciente não só como um indivíduo qualquer, mas como um indivíduo centralizado, saber as reais necessidades dele, e isso ajuda muito no tratamento e ajudá-lo a chegar onde ele quer chegar. Essa conversa não para por aqui, o doutor Eduardo continua com a gente. Você pode participar pelo 998-97000, porque eu quero saber dele no próximo bloco em relação à obesidade. Estamos de volta e conversando sobre nutrição funcional. Ela é cada vez mais uma realidade e leva em conta as necessidades e não as imposições que a gente percebe que tem hoje e que trazem radicalismo e culpa. É sobre isso que a gente está conversando com o nutrólogo Eduardo Fonseca, que é muito isso, né? Porque pega a dieta de cá, vai fazendo dieta dessas dietas na moda e acaba que chega ao radicalismo, não é? Justamente. Porque a nutrição funcional, ela vai se centrar no indivíduo, nas necessidades daquele indivíduo, na individualidade que ele apresenta. Então, às vezes, um determinado tipo de alimento não vai ajudá-lo a chegar onde ele quer, enquanto outro alimento sim. Isso a gente vai estudando, tentando aprender um pouco mais sobre isso, e cada vez tem mais informação, cada vez aparecem mais coisas. E em 2016, Mônica, foi publicado um artigo no Diabetes Care que mostrou a diferença de aceitação de determinado tipo de alimento em determinados tipos de pessoas. Aí analisaram essas pessoas com 3 genótipos diferentes. Então, e viu que cada pessoa com cada genótipo assimilava aquele alimento diferente. Então, por exemplo, uma dieta de baixo teor de carboidrato e alto teor de gordura, que hoje está até um pouquinho na moda, está sendo mais difundido, que é o low carb, high fat, como um todo. Teve pacientes que se beneficiaram muito desse tipo de dieta. Teve pacientes que emagreceram um pouquinho, mas depois voltaram a engordar. E depois fizeram o mesmo estudo com as mesmas pessoas, mas invertendo uma alta quantidade de carboidrato com uma baixa quantidade de gordura. E esses pacientes que tiveram um excelente resultado com a dieta anterior, não tiveram um resultado tão bom nessa próxima dieta. E os pacientes que tiveram um resultado não tão bons na primeira dieta, tiveram excelentes resultados nessa segunda dieta. Então, a composição da dieta, ela é primordial. E aí, quando a gente vai pensar a nutrição funcional de uma maneira mais globalizada, que é onde que aí casa com a nutrologia, com a medicina de vida como um todo, que é enxergar o todo. O nosso estresse do dia a dia interfere nessa questão, porque se a gente for pensar, o estresse agudo, aquelas situações que a gente leva algum susto, que a gente tem uma notícia ruim, tudo, esse estresse é benéfico, que ele nos faz ficar mais atentos, mais alerta. Mas o estresse crônico do dia a dia, que vem cronicamente cada vez mais comprometendo a saúde do indivíduo, isso é ruim. Porque pode gerar alterações hormonais, um desses hormônios que é o cortisol, e esse aumento do cortisol de uma maneira crônica pode predispor a algumas doenças. Aí onde que entra uma obesidade da vida, que pode até atrapalhar, por exemplo, a sinalização hormonal a nível do hipotálamo, que é o nosso grande centro regulador da fome. Pode favorecer um estado pró-inflamatório no indivíduo. Consequentemente, ele pode começar a desencadear algumas coisas que antes ele não tinha.
algumas alergias cutâneas, uma hipersensibilidade a um determinado tipo de alimento, pode começar a ter crise de repetição de sinusite, de rinite, as ites da vida. Então, quando você começa a investigar esses gatilhos, a investigar o que pode estar causando, associado a mudanças de hábitos, melhora do padrão do sono, prática de exercício físico, esse gerenciamento do estresse, o indivíduo vai se beneficiar como um todo. E isso dentro da obesidade, que aí é a minha paixão, você começa a ver que quando você muda o todo, o paciente começa a emagrecer. Que não necessariamente só o alimento vai ter um papel único. O alimento é um papel primordial, a alimentação, a nutrição é a base. Mas o que rodeia, o meio ambiente em que esse paciente está inserido, vai, digamos assim, determinar se ele vai ter um bom resultado ou não. Inclusive, eu preciso trazer as perguntas aqui. Você teve um paciente que perdeu 7 quilos de gordura, né? Isso. Com essa nutrição, esse plano alimentar focado nas necessidades Justamente, dele. porque quando a gente vai pensar na prescrição, na orientação de um plano alimentar para um paciente, aí entra toda a equipe da nutrição, da nutrologia, entra o educador físico na orientação do exercício físico. Dificilmente a gente vai prescrever aquele plano ideal, a gente vai orientar aquele plano ideal logo de cara. Pode ser que adaptações possam ser feitas, pode ser que algumas exclusões de alguns alimentos ou acréscimo de outros vai ser necessário ao longo do tratamento. Mas pode acontecer também que quando a gente tem aquele olhar mais específico para o paciente, a gente consegue direcionar melhor o plano alimentar e esse paciente vai ter um resultado melhor. Consequentemente, às vezes, num curto intervalo de tempo, o paciente, com essas mudanças de hábitos, mudança de atividade física, de sono, alimentação, gerenciamento do estresse, ele consegue ter um resultado mais, digamos assim, mais efetivo, um resultado mais exponencial. Então, isso, para nós da área da saúde, que é a questão de não só de tratar a doença em si, mas a questão de prevenção das doenças e a promoção de saúde, isso para nós é excepcional. Deixa eu trazer aqui o nosso amigo Sérgio, lá de Fortaleza, que está acompanhando. Ele queria saber a melhor, né, no caso da nutrição funcional, a melhor dieta para uma pessoa que tem anemia e uma que tem excesso de ferro no organismo. Isso também é possível com a nutrição funcional. Justamente, porque aí quando você vai pegar um paciente com deficiência de ferro, você vai priorizar alguns alimentos que têm mais ferro. Consequentemente, você pode dar uma alimentação mais rica em ferro. Só que só o alimento por si só, digamos assim, a fonte não é a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar como é que esse paciente como é que está a metabolização desse ferro no organismo do paciente. Será que está apresentando alguma deficiência nutricional que possa estar contribuindo para que esse ferro proveniente da alimentação não seja totalmente absorvido? Da mesma maneira, o excesso de ferro. Será que o ferro que ele está comendo, que ele está ingerindo pelos alimentos, não está sendo excretado da maneira correta? Então, a gente tem que não só priorizar a questão da alimentação, ver a individualização dessa alimentação, mas também ver o organismo como um todo. Como é que esse alimento está sendo metabolizado? Porque é muito fácil o alimento entrar pela boca, mas como é que ele está reagindo em todo o nosso organismo? Interessante, é uma máquina perfeita. Aqui, a Carla de Araguari, gostaria que você explicasse, Eduardo, porque depois dos 40 fica tão difícil emagrecer. É porque é verdade que o organismo vai ficando mais lento? E como é que a nutrição funcional funciona para as mulheres, principalmente que a partir dos 40 já enfrentam essa dificuldade? Justamente. Teoricamente, Mônica, o nosso organismo, ele, entre aspas, quero que para quem não esteja assistindo entenda bem isso, ele tem uma certa data de validade, digamos assim. O nosso DNA, o nosso organismo, ele não foi feito, se a gente for pensar lá desde os primórdios da humanidade, para viver o tanto que está vivendo. Só que com a melhora do sanitarismo, melhora da medicina, o avanço da tecnologia, da descoberta de doenças, de tratamentos como um todo, a longevidade está aumentando. Então, com o passar do tempo, é normal, é natural o nosso metabolismo ir desacelerando, vamos colocar assim. E por vários motivos. Por motivos hormonais, por motivos de envelhecimento celular e assim por diante. Principalmente na mulher, que vai chegando nos 40, 50 anos, que vai entrar num quadro, no estado de menopausa, de alterações hormonais, que isso pode contribuir. Então, é normal, é natural que com o passar do tempo, como vou dizer, é como se as coisas ficassem um pouco mais difíceis. Mas eu brinco com meus pacientes que idade não é algo que impede. No máximo vai atrapalhar um pouquinho. E a nutrição funcional nesse sentido vai ser excelente, porque você consegue passar alguns alimentos que vai ajudar esse paciente. Por exemplo, os antioxidantes de uma forma geral.
Porque no nosso meio ambiente, cada vez mais a gente está tendo mais radicais livres no nosso organismo. E isso pode até predispor doenças crônicas, doenças graves, como câncer. Então, a partir do momento que você começa a ingerir alimentos riquíssimos em antioxidantes, aí é onde entra o ômega 3 da vida, onde entra as castanhas, onde que entra as crucíferas, de uma maneira geral, o paciente vai ter os benefícios desse antioxidante que vai retardar esse envelhecimento celular. Ah, que legal. Posso pedir para você ficar mais um pouquinho? Claro. Até para conferir se tem mais pergunta aqui para você. A gente está conversando, entendendo esse mundo incrível da nutrição funcional com o Eduardo Fonseca, nutrólogo. Tá? Já já a gente volta com ele. E a gente valoriza também a nossa saúde, prestando atenção nos alimentos que a gente leva à nossa mesa. Eu estou conversando hoje sobre nutrição funcional com o Eduardo Fonseca, ele que está aqui com a gente já desde o comecinho. Vou trazer mais pergunta, tá? Tudo bem. Eu achei interessante isso aqui, olha, a Pauliana. Obrigada, viu, Pauliana? Um beijo para você. Ela contou que a filha tem 14 anos e tem resistência à insulina. Ela quer saber como a nutrição funcional pode ajudar. Justamente. É muito comum, principalmente nas adolescentes, de uma maneira geral, apresentar esse quadro de resistência à insulina, que pode até mesmo culminar num síndrome do ovário policístico, que é uma das principais causas dessa síndrome. E isso é importante, a nutrição vai ajudar de uma maneira tão significativa, porque às vezes essa paciente vai procurar um ginecologista, vai ser feito o tratamento para essa doença, mas vai tratar a doença e não a causa da doença. E muitas vezes a causa dessa doença pode ser a questão da resistência à insulina. Então, a resistência insulínica, ela vai gerar um desbalanço entre a produção de insulina e a ação dessa insulina no nosso organismo. Consequentemente, esse aumento da produção de insulina, uma vez que suas células não estão conseguindo metabolizar, não estão apresentando uma relação tão boa com a insulina de uma maneira geral, pode gerar alguns malefícios, por exemplo, ganho de peso, a questão do aumento de acne, aumento da pilificação. E ao você individualizar o tratamento dessa paciente, modificar a dieta dela, vai ser importante. Então, você consumir alimentos que vão diminuir a produção da insulina, e isso vai ser benéfico. Aí tem que ter um olhar um pouco mais individualizado, um pouco mais centralizado na paciente, para saber se ela vai beneficiar de uma dieta com baixo teor de carboidrato, para saber se ela vai se beneficiar de uma dieta, por exemplo, do jejum intermitente, que tão falado hoje em dia. Então, ao você ver a paciente, você conversar com ela, fazer uma anamnese bem feita, completa, isso vai ajudar. Mas a escolha dos alimentos, com certeza, vai ser um dos pilares do tratamento dela. Muito bem. E pode melhorar muito isso lá na frente, né? Esse acompanhamento desde agora, aos 14 anos. Com certeza. Tem o JP Santos. Mônica, para quem tem uma rotina de atividade física um pouco mais curta, né? Não é assim tão intensa, a nutrição funcional tem que ter, nesse caso, como que a nutrição funcional pode ajudar no sentido de pouca atividade física, quais alimentos não ter na dieta? A questão é a seguinte, tanto para o praticante de atividade física ou não praticante de atividade física, a alimentação vai ser primordial. Lógico que cada um com suas necessidades. Para aquelas pessoas que têm uma demanda metabólica maior, que tem uma prática de atividade física mais intensa, tem uma rotina de exercícios físicos mais pronunciada, vai ter uma demanda metabólica maior do ponto de vista de carboidrato, de gordura, de proteína. Essa atividade física também vai determinar isso, por exemplo, se é um praticante de musculação, se é um praticante de corrida, tudo isso vai influenciar nas escolhas dos alimentos. E para aquelas pessoas que não treinam ou que treinam pouco também. Então, consequentemente, nesse ponto, a quantidade vai ser importante, uma vez que quem pratica mais exercício físico tem um dispêndio calórico maior, tem um gasto energético maior, mas também a qualidade desses alimentos. Aí entra na questão da individualização, para saber o que esse paciente precisa, o quanto ele está treinando, o que é necessário para nutrir, para suprir as necessidades dela devido a essa prática de treino que ela pratica. Eduardo, eu fico pensando, com todo esse estudo e esse mundo lindo da nutrição funcional, eu estou encantadíssima com todas essas explicações, eu fico pensando que a partir do momento que a pessoa entende a função do alimento para ela em específico, o prazer pelo ato de se alimentar, ele fica maior? Sim. Parar aquela coisa de culpa, de medo, a gente até falou sobre isso aqui ontem. Justamente, porque uma das coisas que mais está sendo difundida hoje é você prestar atenção no que você está comendo. A questão do mindful eating, da atenção plena ao que está comendo. Isso é importante porque vai fazer com que o paciente ele saiba verdadeiramente o porquê dele estar comendo aquilo. Que é uma coisa que eu procuro fazer no meu consultório. É ensinar o paciente o porquê que você está comendo isso. Por que eu estou evitando que você, ou então retirando um determinado tipo de alimento? Por que esse alimento eu estou te prescrevendo ele? Qual a funcionalidade desse alimento na sua dieta?
Ah, Eduardo, por que você me passou uma castanha? Por que você retirou o leite? Por que você retirou o leite para o fulano e para mim você permitiu? Então, quando você começa a enxergar isso, a estudar e praticar isso no seu dia a dia, e o paciente começa a ver os benefícios que essa nutrição individualizada, considerada a nutrição funcional, pode trazer para ele, ele começa a, digamos assim, aderir mais a esse tratamento. Ele sabe que ele está comendo aquilo porque vai ser bom para aquilo, para um determinado objetivo. Ele sabe que está deixando de comer um determinado alimento, porque se ele deixar de comer esse alimento, ele vai se beneficiar de outra maneira. E assim vai. Então, isso aí, ele vê isso no dia a dia dele, seja emagrecimento, mas principalmente com ganho de saúde e qualidade de vida. A gente está falando muito dessa questão de alimentos e tem uma pessoa que participou com a gente aqui agora, ela me mandou o nome. Ela falou, Mônica, eu gostaria de saber se mandioca cozida engorda. Aí entra na questão de você saber se a mandioca cozida vai ser o ideal para você. Justamente. Porque ela é um carboidrato, né? Sim. A mandioca é um carboidrato, considerado um dos carboidratos bons, vamos colocar assim, porque é um carboidrato complexo, ele não gera uma produção de insulina tão significativa como outros tipos de carboidrato, então para quem tem resistência à insulina, o consumo rotineiro de mandioca é bem-vindo, mas aí entra também a questão da quantidade, porque eu sempre priorizo a qualidade dos alimentos, mas sem deixar de lado a quantidade. Então se a pessoa comer 3 quilos de mandioca por dia, por exemplo, é lógico que eu estou exagerando, mas ela vai engordar. Claro. Então a questão entra, a questão da individualidade daquele paciente. Onde que a mandioca pode entrar na rotina dela? Em quais momentos ela vai se beneficiar do consumo da mandioca? E assim vai. E assim vai. Ai, nosso tempo está terminando. Deixa eu trazer aqui, olha, a Rejane, lá de Tupaciguara. A Rejane disse que ela tem feito exatamente isso. Ela é diabética e é vegana e vegetariana. E para ela tem sido bom, assim. Nesse quesito, ela vai ter mais particularidades ainda na prescrição da alimentação dela. Então, ela tem que procurar um profissional de saúde que vai atender a demanda que ela precisa, atender às necessidades dela. Pelo fato dela ser vegana, né, ela não ingerir nenhum tipo de nutriente proveniente de animais, ela vai ter algumas particularidades. Então, por exemplo, a redução de consumo de carne, leite, derivados, como um todo, ela vai reduzir a quantidade, ela vai ter que mudar as fontes proteicas dela, vai ter que procurar ingerir fontes proteicas vegetais. Aí entra a questão da biodisponibilidade desse alimento, saber como que o alimento vai comportar dentro do nosso organismo. Ao retirar alguns tipos de alimentos, vamos colocar carne vermelha, por exemplo, a ingesta de ferro e de vitamina B12 dela vai ficar um pouquinho reduzida. Então, ela tem que compensar isso, tanto com vegetais verdes escuros, por exemplo, como às vezes, em alguns casos, até mesmo a questão da suplementação. Então, a suplementação, o uso dos complementos nutricionais, vem para esses casos em que a alimentação não está sendo suficiente. Então, não é só usar suplemento à torta e direita. A questão é, eu preciso usar suplemento? Por que eu estou precisando? E ver essa questão, e aí sim fazer uso ou não dele. Lohan, eu tenho mais tempo para mais uma perguntinha só? Só mais uma pergunta. O tratamento, a nutrição funcional, ela está à disposição, por exemplo, pelo SUS? Ou seja, nos postos de saúde? A gente consegue encontrar profissionais que também possam trabalhar com a nutrição funcional? A Lucimar que está perguntando. Muito provavelmente sim, Mônica. Porque a questão como a nutrição funcional está cada vez mais sendo difundida, cada vez mais os profissionais da área de saúde estão se atentando a isso. Principalmente, nesse caso, os médicos e nutricionistas. É lógico que, vamos colocar assim, a nutrição clássica, cartesiana, tradicional, não tem esse olhar, às vezes, tão individualizado, uma vez que tenta enxergar a comunidade como um todo. Então, é possível você achar profissionais na rede pública, na questão da nutrição, dos médicos, mas vai ter que garimpar um pouquinho, digamos assim, vai ter que procurar tudo, mas é totalmente possível sim. E com certeza, como você disse, já que é uma realidade, ele vai expandindo cada vez aí para atender mais as pessoas, porque você previne até mais gastos na saúde pública, mas não é? Isso mesmo. Esse é o Eduardo Fonseca, nutrólogo, com a gente aqui hoje, esclarecendo de uma forma muito tranquila sobre a nutrição funcional. Eu preciso te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, E volte mais vezes, tá Pode bom? deixar. E a você também que participou com a gente, tá?